Vamos lá, meu povo, vamos lá, continuando a nossa aulinha de Windows, agora Windows Parte 3, nós vamos entrar especificamente naquilo que tange ao Windows 10. Então, nós vimos tudo aquilo que cabe para todas as versões, inclusive, obviamente, para o Windows 10. E aqui agora eu vou fazer o ajuste com vocês, então, com as particularidades do Windows 10. Aquilo que é novidade do Windows 10 e que não tinha nas outras versões, a gente vai conversar, então, a partir de agora, a começar pelas versões. A versão que nós vamos trabalhar é essa versão aqui, ó, a versão Pro, que é a versão mais completa de todas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: a Microsoft traz o Windows 10 como um software multiplataforma. Lá no iniciozinho da aula a gente viu multi-sessão, multi-usuário e multitarefa. E eu falei para vocês que o Windows 10 viria com algo específico dele de multi, que é multiplataforma. O que isso quer dizer? A Microsoft traz um sistema operacional para que o usuário possa ter a mesma identidade visual, o mesmo sistema operacional no seu computador, no seu notebook, nas suas coisas que se conectam à internet. O IoT significa internet das coisas. Então, a Microsoft traz o sistema operacional também para essas coisas. Então, no Brasil, a gente não tem aí uma pegada muito forte de Microsoft em relação a hardware. Por exemplo, televisão. A gente não tem a gente até tem televisão Microsoft à venda no Brasil, mas é extremamente caro e não pega muito no mercado. Mas lá fora isso é mais comum do que a gente imagina. Ter uma televisão Microsoft, ter um tablet Microsoft, um celular Microsoft, um computador Microsoft. Então, tudo da Microsoft, assim como existem os Apple Lovers, existem também os Microsoft Lovers, né? Só que no Brasil isso não pegou muito bem, mas existe toda essa tecnologia pronta da Microsoft esperando pelo cliente. E a Microsoft, então, imitando a Apple, traz aí um sistema operacional com a mesma identidade visual. Hoje, para quem usa macOS, para quem usa o iOS, vai saber do que eu estou falando, vai entender aí que quem é usuário Apple já tem essa identidade visual há um tempo, tá? Então, para as provas de concurso público, a gente precisa ter essa informação de que o sistema Windows 10 ele pode sim funcionar em outros dispositivos que não apenas em computadores. Já de cara, na tela de boas-vindas, o sistema operacional traz para mim o último usuário que acessou aquela máquina e aqui embaixo, então, eu tenho os usuários que podem acessar essa máquina. E aí, então, quando eu ligo o computador, vai direto para a área de trabalho? Não, passa por essa tela chamada de tela de boas-vindas, que é a tela inicial do sistema operacional Windows, onde eu vou escolher qual é o usuário para poder logar. Nessa tela, eu também tenho aqui, ó, um botãozinho de ligar e desligar. Caso eu não queira mais acessar o computador, eu já posso desligar direto pela tela de boas-vindas. Clicando aqui em entrar, ele vai me pedir a senha, caso o usuário tenha senha, ou se não tiver senha, vai entrar direto. Outra forma de eu me identificar sem a necessidade de senha. A Microsoft no Windows 10 também trouxe como novidade a possibilidade de usar recursos de biometria. São esses recursos aqui, ó, para que eu possa me identificar para o sistema. Então, eu posso me identificar para o sistema com leitura da face, leitura da íris ou até mesmo leitura da impressão digital. Então, qualquer um desses três sistemas biométricos, o sistema operacional Windows 10 já está preparado. É claro, eu preciso de câmera específica para a leitura da íris e da face e preciso de um leitor de impressão digital para que isso funcione. Mas o software está ali prontinho, basta o usuário habilitar. Isso nós já temos há bastante tempo também com os smartphones, né? Posso desbloquear o smartphone com impressão digital, com leitura da face, leitura da íris, enfim. Então, essa tecnologia para a Microsoft é nova e ela persiste também lá para o Windows 11, é possível usar o Windows Hello. Microsoft Passport é um outro recurso que a Microsoft trouxe de novidade, só tem que tomar cuidado, não tem nada a ver com documentos digitais ou passaporte digital, não. Aqui, o usuário vai poder utilizar mais de uma forma de se identificar para aquele sistema.
Não é muito comum utilizar o passaporte em máquinas de pessoa física, em máquinas normais, notebooks, por exemplo. Mas vai que o usuário utiliza dados ali dentro daquele notebook, são dados sensíveis, e para que ninguém tenha acesso, ele reforça, então, a forma de se identificar para aquela máquina. Porque a senha qualquer um pode roubar. Mas quando a gente usa verificação em 2 etapas, ou então multifator de autenticação, né, que pode ser M2F ou então MFA, multifator de autenticação, a gente precisa aqui, nesse multifator, identificar pelo menos 2 dentre algo que eu sei, algo que eu sou ou algo que eu tenho. Então, algo que eu sei é a minha senha, algo que eu sou, a minha biometria. Então, pode ser utilizado impressão digital, pode ser usado leitura da íris ou leitura da face com Windows Hello. E algo que eu tenho no meu smartphone. Então, quando o usuário tenta se autenticar no sistema, ele vai poder ou digitar uma senha ou então usar algo do Windows Hello, um dos dois. Usou isso, depois ele vai identificar no seu aplicativo mais um código, para só depois poder ter acesso ao equipamento, tá? Esse desenho aqui eu peguei de um servidor Windows, mas ele também pode ser utilizado em máquinas do Windows 10 Pro. O multifator de autenticação, então, é chamado de Microsoft Passport. O que mudou no menu iniciar? No menu iniciar, mudou que a estrutura visual apresenta-se ordenada alfabeticamente. Então, ó, letra A, C, D. Então, os softwares vieram ordenados ali alfabeticamente. Lá em cima, bem no topo, aparece para mim o software que eu adicionei recentemente. Então, se eu instalei, por exemplo, o Google Chrome recentemente na minha máquina, ele vai figurar por alguns dias lá em cima, como adicionado recentemente, para me dizer que aquele software foi, então, instalado faz pouco tempo naquela máquina. E se eu quiser ir lá, por exemplo, para os programas Microsoft, será que eu tenho que rolar com o scroll do mouse até a letra M? Não. Basta eu clicar em alguma letrinha, seja na letra A, na letra C ou na letra D, que é as que estão aparecendo aqui, e ele me envia para esse mapa aqui alfabético. E eu vou lá e clico sobre a letra M, ele abre para mim todos os programas que iniciam com a letra M. Eu posso, inclusive, olhar para esse slide aqui e pensar numa questão. Pode aparecer para vocês assim, ó, o programa QuickTime Player não está instalado nessa máquina, conforme imagem acima. Perfeito. A letra Q do QuickTime está apagada. Logo, não existem programas com essa letra instalados nesse computador, tá? Então, ele vai ter que ser bem específico, ele vai ter que dar um nome aí bem direto, né? O Trello não está instalado, também não está instalado. Então, eu tenho aí programas que têm início da letra que podem aparecer aqui nesse mapa alfabético. Por exemplo, Reader já não daria, porque o nome é Adobe Acrobat Reader. Então, aí ele teria que dar o nome completo, né? Para que eu soubesse que começa com a letra A. E pode ser que ele esteja instalado, porque a letra A está acesa, então quer dizer que existem programas com essa letra acesa. Ainda aqui no slide anterior, eu tenho lá em cima 3 risquinhos, que é para expandir essa área aqui, ó. Essa área aqui, ela pode ser configurada. Eu posso colocar ali qualquer uma das bibliotecas que eu tenho, documentos, imagens, músicas e vídeos, e posso adicionar ali também ambiente de configuração. Então aqui, ó, está habilitado documentos, imagens e ambiente de configurações. Ó, clicando lá naqueles 3 palitinhos lá, ele mostra para mim, então ele vai expandir essa área aqui, ó. Essa área desse retângulo que eu fiz, ela vai abrir essa área para lá, para que eu possa ver qual é o nome do usuário que está conectado, ali quais são as bibliotecas que ele deixou ativada, documentos e imagens, e ali tem também o ambiente de configurações. Mais para frente nós vamos ver aí o ambiente de configurações. E existe a possibilidade também de eu desligar a máquina a partir daqui. Aquilo que nós vimos da barra de tarefas persiste no Windows 10. Eu consigo fixar programas na barra de tarefas e consigo fixar programas também no menu iniciar. O que eu não consigo fixar? Arquivos. Arquivos não tem como fixar. Em lugar nenhum do software do Windows é possível fixar.
só é possível fixar arquivos dentro do Microsoft Office, mas do Microsoft Windows eu não consigo fixar arquivos, somente programas. No Windows 10, as informações de contas de usuário ficam na parte superior do menu iniciar e são, na verdade, o rótulo de um botão. Clicar no botão Conta de usuário exibe uma lista de opções que são. Então, esse botãozinho aqui, ó, ele ficava lá em cima. Por isso que ele está falando sobre a ideia na parte superior. E se eu clicar, olha só como é que é no Windows 11, agora fica lá numa barra inferior. Se eu clicar ali sobre esse botãozinho, ele me dá as opções de ou trocar de usuário. Aí eu tenho 2 usuários aqui que estão cadastrados, que é o usuário administrador e o usuário convidado. Eu posso bloquear a tela, posso sair, que era o nosso antigo logoff, tá? Esse aqui é o nosso antigo logoff, e posso também alterar configurações da minha conta. Então, são as opções que eu tenho ao clicar sobre o botão do usuário, são as opções sobre aquele usuário. Então, eu posso trocar aquele usuário, fazer logoff, bloquear a tela, nós vimos isso nas aulinhas anteriores aí, ou alterar as configurações daquela conta. Então, vamos ver aqui o que ele me oferece de opções, caso eu clique sobre o botãozinho daquele do usuário corrente. Novo usuário, bloquear, excluir. Primeiro que não tem novo usuário e nem excluir o usuário. Tem sair? Tem. Tem bloquear? Tem. Alterar conta, configurações da conta, bloquear, sair e mostrar a lista de usuários com contas no Windows. Novo usuário não. Alterar configurações, bloquear. Reiniciar o Windows, não. Reiniciar o Windows é nesse botão aqui, ó, que é no botão de desligar. Ele está falando sobre o botão lá do usuário. Trocar o usuário, bloquear ou desbloquear. Então, ficamos com gabarito letra B. Olha ali, ó, a lista de usuários ele também vai mostrar. Ó, ele está mostrando aqui para mim, tem mais 2 usuários nessa máquina. O usuário administrador e o usuário convidado. São 2 usuários que estão aí também cadastrados nesse computador que eu posso utilizar. Se eu clicar sobre o usuário administrador, tudo que está na tela do meu usuário vai continuar aberto. É o que era usado antigamente como trocar usuário. Hoje não tem aquele botãozinho trocar usuário. Eu clico direto sobre o usuário que eu quero alterar. E ele já me joga direto para dentro daquela conta sem alterar os dados da minha. Se eu quiser que altere, eu vou sair desse usuário. Aí então ele fecha tudo e volta lá para aquela tela de boas-vindas, tá? Então temos uma diferença aí do sair e do trocar usuário. Em relação à caixa de pesquisa no Windows 10, analise as assertivas abaixo. Vamos ver se a gente consegue matar com aquilo que nós vimos lá do Windows 7. É utilizado para busca de conteúdo na internet, então no Windows 7 isso não existia. No Windows 10 isso existe. Se eu ativar a caixa de pesquisa, eu ia falar um pouquinho mais para frente sobre ela. E colocar aqui, ó, concurso, ele vai me dar aqui as possibilidades de pesquisar tudo, pesquisar em aplicativo, em documentos, pesquisar na web, ele já saiu fazendo a pesquisa ali, ó, tá? E pesquisar sobre essa expressão lá dentro de configurações. Então, a caixinha de pesquisa aqui, pesquisa em todo o computador, me permite abrir programas também. Se eu digitar ali Notepad, ele vai abrir o bloco de notas. Se eu digitar calculadora, ele vai abrir a calculadora. E ele me permite fazer uma busca, se eu não quiser a busca aqui dentro do meu computador, permite eu continuar com essa pesquisa aqui, então, lá na web, tá? É possível continuar essa pesquisa lá na web. Isso a gente está falando do Windows 10, agora é novidade. Isso não tinha nas outras versões. Nas outras versões eu só fazia pesquisa dentro do computador. Agora eu faço pesquisas na web, caso eu queira. É utilizado para a busca de aplicativos instalados no Windows, a gente viu ali, sim, é possível. Serve somente para a busca de documentos locais. Não, né? Senão a 1 não seria verdadeira, porque busca local é aquela busca que é feita dentro do meu computador. E se eu restringo somente a buscas locais, eu elimino a possibilidade de busca na web. E aí a primeira, então, não estaria válida, a gente viu que é válido, sim, esse tipo de busca de conteúdo na internet. Como que eu fazia para desinstalar um software
lá nas versões anteriores. Até o Windows 7, eu tinha a possibilidade de desinstalar um software usando o painel de controle. Inclusive, a gente fez uma questãozinha que falava sobre isso. Tá? O painel de controle me permite, até hoje, desinstalar um programa. É o local onde sempre esteve ali a possibilidade de eu desinstalar ou alterar a configuração de um programa. A partir do Windows 10, surgem mais 3 possibilidades. Como a quantidade de questões remetendo ao painel de controle sobre a ideia de desinstalar programas é grande, a gente precisa pegar essa recorrência em provas gerais e trazer agora para as novidades do Windows 10. Tem um ambiente que vai substituindo aos poucos o painel de controle. Já mostrei para vocês aí em aulas anteriores, que é o ambiente de configurações. Daqui a pouco a gente vai ter um slide só sobre o ambiente de configurações. Ainda não substituiu completamente. No Windows 11 eu tenho o painel de controle ainda. E no Windows 10 também. Botão direito do mouse. Botão direito do mouse também me dá a possibilidade de desinstalar um software. Então, eu abro o menu iniciar, clico com o botão direito do mouse sobre um programa, tem lá a opção desinstalar, tá aí no slide para vocês, que é o slide que eu vou voltar nele aí quando eu sair desse quadro branco. E uma última possibilidade no explorador de arquivos. E aqui a gente tem um detalhezinho. No Windows 10 eu tenho todas essas possibilidades. Já no Windows 11 eu tenho apenas essas possibilidades aqui, ó. Ou seja, no Windows 11 não existe mais no explorador de arquivos a possibilidade de desinstalar um software. No Windows 10 existe, mas no Windows 11 não existe mais. Eles tiraram, tá? Única versão que apareceu a possibilidade de eu desinstalar um software a partir do explorador de arquivos foi no Windows 10. No Windows 7 não tinha e no Windows 11 passa a não existir mais também. No painel de controle todos eles existem, tá? Então aqui uma atualização sobre a possibilidade de desinstalar. Olha lá, ó. Quando a gente clica com o botão direito do mouse sobre um programa, tem lá a opção de desinstalar. A Microsoft trouxe aqui também no menu iniciar o seguinte, essa lateral aqui, ó, é chamada de blocos dinâmicos. Por que blocos dinâmicos? Porque aqui, caso eu queira, por exemplo, lá embaixo no Microsoft Word e pedir para fixar o Microsoft Word no menu iniciar, ele vai fixar nessa área aqui, na área de blocos dinâmicos. E eu posso clicar sobre um bloco desse e arrastar para onde eu quiser. Dependendo da minha necessidade, eu posso colocar mais para cima, mais para baixo, enfim. Se eu abrir aqui o menu iniciar para vocês, ó, vocês vão ver que aqui já aparece para mim direto os fixados. No Windows 11 é diferente. Primeiro ele aparece os fixados e aí depois eu vou em todos os aplicativos caso eu queira. Mas primeiro ele vai aparecer aqueles que eu fixei no menu iniciar. Aqui no Windows 10 não, no Windows 10 eu tenho uma lateral chamada de blocos dinâmicos. E também porque alguns blocos desses daqui, eles meio que têm vida. Por exemplo, esse aqui da Disney, ó. Esse da Disney, toda vez que eu abro o menu iniciar, ele fica apresentando para mim ali os novos filmes da Disney. Por isso o bloco dinâmico, porque ele pode ter vida e atualização sumária. Eu não tenho controle sobre isso. O máximo que eu posso fazer é clicar com o botão direito do mouse sobre esse bloco aqui, ó, e pedir para desativar. Aí ele não vai ficar mais com essa dinamicidade. Aí ele passa de bloco dinâmico, né, para bloco estático, ou seja, ele fica paradinho ali na última informação que ele recebeu. Tá? Então é possível também desativar esses blocos dinâmicos e manter eles fixos. Se eu clicar com o botão direito do mouse sobre um programa, olha ali, ó, também me dá a possibilidade de fixar na barra de tarefas. Ele está aqui como desafixar de iniciar por um motivo lógico. Alguém já fixou esse bloco ali. Então eu clico com o botão direito sobre ele, ele aparece desafixar no iniciar e aparece fixar na barra de tarefas, caso eu queira também fixar lá naquele ambiente.
Um usuário deseja desinstalar um programa do seu sistema operacional Windows 10. Analise as orientações abaixo. Clicar com o botão direito no menu Iniciar. Desinstalar um programa do menu de contexto. Abrir o menu Iniciar, Configurações, desinstalar um programa. Beleza. Pressionar a tecla do logotipo Windows e digitar Adicionar ou Remover Programas. Também. Selecionar o menu Iniciar, Configurações, Aplicativos. Esse daqui, então, não é, tá certo. É só o de baixo ali. Então, eu tenho como gabarito aqui somente o 3 e o 4, tá? Esse desinstalar um programa não tem em configurações. Em configurações tem aplicativos. Galera, quando eu digito no menu Iniciar, ó, vou apertar aqui a tecla logotipo Windows e vou digitar adicionar ou remover, olha ali, ó, ele já aparece. Ele é um subitem do painel de controle. Se eu digitar aqui, ó, energia, ele vai trazer para mim subitens lá do painel de controle. Se eu digitar aqui, ó, som, ele vai trazer aplicativo de som ou então o som lá das opções do painel de controle. Então, se eu digitar qualquer coisa que tenha dentro do painel de controle no menu Iniciar, ele também vai trazer para mim. Essa é uma outra forma, só que daí eu não vou com clique, eu preciso digitar. Então, eu abro o menu Iniciar e posso digitar ali, adicionar ou remover programas, tá? Da mesma forma que eu posso digitar aqui, ó, aplicativos. Olha ali, ó, aplicativos padrão, aplicativos instalados. Ele também vai mostrar para mim todos os programas que estão instalados na minha máquina. E se eu clicar lá no 3 pontinhos, ó, desinstalar. Eu estou dentro do ambiente de configurações. Então, esse ambiente aqui de configurações é aquele que eu falei para vocês que, em algum momento, a Microsoft vai tirar o painel de controle e vai deixar somente esse ambiente de configurações, porque ele tem todos os recursos e mais alguns que não tem lá no painel de controle. Então, gabarito aqui, letra D. Já falamos sobre desativar bloco dinâmico, beleza. Agora vamos para o explorador de arquivos. Mas antes, vou fazer um intervalinho e a gente volta com o explorador aí depois do intervalo.